E hoje é o aniversário do Caetano Veloso também, né? É o verdadeiro motivo para a gente estar reunido hoje. Eu chamei o Caetano, ele vai vir. Ele e os filhos, menos o Moreno. O Moreno tinha compromisso. Aí, ó. Chegou mais Oi, gente. Ana. Oi, gente. Desculpa atrasar. Tranquilo, a gente tá esperando só o Caetano pra começar. Bom, gente, então vamos começando hoje a conversa. Deixa eu abrir aqui minha colinha. Bom, fazer uma formalidade, né? Já que tem convidado também, tem gente que veio de fora, a gente é a Oficina Matéria-Prima. Nós somos um grupo que faz leituras e criação em torno da poesia contemporânea, e uma das coisas que a gente faz é ler livros inteiros de poesia. E as nossas últimas leituras foram justamente O Coração Fudido, do Eike, e O Coice da Égua, da Valesca. E a gente achou assim que ia dar um bom caldo juntar esses dois livros agora para fazer essa leitura, assim, muito porque os dois livros são muito corpo, assim, são muito sensoriais e pegaram a gente muito, assim, digamos, pela pele, né? E não sei, a gente pode estar enganado, mas a nossa intuição foi essa, assim, que tinha muita coisa em comum, muita coisa a ver. E, bem, eu vou explicar um pouco como vai funcionar a conversa. A gente está começando agora, mais ou menos 7h22, e devemos acabar em torno das 21h, não passar muito. O ideal é que a gente vá até as 21h, e a palavra fica aberta para quem quiser falar, vocês convidados, se quiserem, enfim, conversar entre si, trocar, e o pessoal que está chegando agora quiser falar, fazer pergunta, comentário, enfim, pedir leitura. E a gente pode usar esse recurso do chat para organizar, ou, se tiver mais tranquilo, é só abrir o microfone e falar também. Bom, então agora eu queria agradecer ao Eike e a Valesca por terem topado estar aqui nesse sábado à noite com a gente, e queria fazer uma apresentaçãozinha formal de vocês dois. Vamos à cola. Bom, o Eike é poeta e pai do Zoé, nasceu em Manhuaçu, em Minas Gerais, em 1987, vive no Rio de Janeiro e dá aulas de sociologia no ensino básico. Além do Coração Fudido, pela Caia Ponte, em 2021, publicou A Serpentina Nunca Se Desenrola Até o Fim, em 2015, e Surrado, em 2019, ambos pelas Sete Letras. Ele está lançando agora pela Garupa, esse ano, o livro Se Te Amarrarem na Estrada. A Valesca Torres nasceu e cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, é poeta, escritora, performer, editora assistente na editora Sete Letras, apresentadora do podcast Garganta e estudante de biblioteconomia na Unirio. Ela publicou Coice da Égua, pelas Sete Letras, em 2019, e é autora das videoperformances O Coice da Égua e Pombo Morto. E segundo meu momento de stalkear o Instagram de vocês nessa tarde, antes da conversa, a Valesca, eu não sei se confere a informação, mas ela teria um livro na gaveta, que ela disse que é um livro ousado, que ela ainda vai publicar, mas, enfim, lá não dizia ela não dizia que estava no prelo, né? E aproveitando essa stalkeada que eu dei em vocês, eu peguei umas citaçõezinhas, assim, digamos, momento Marília Gabriela agora. Vou citar vocês mesmos, porque achei que essas coisas que eu li diziam um pouco do trabalho de vocês com poesia.
Bom, da Valesca eu peguei esse trechinho, assim, de uma postagem que ela fez. Tenho experimentado o corpo como extensão do poema. Não tenho nenhuma referência acadêmica ou algo do tipo. Só é oriundo de uma obsessão mesmo, corpo e poesia falada. E do Eike eu peguei o seguinte trecho. É necessário colocar outro livro no mundo? O que me faz sair desse impasse são duas coisas. A escrita, antes de tudo, é advento da saúde ou busca dela. E mais importante, escrever é disputar com a linguagem do poder, as hegemônicas, as que querem nosso corpo, nosso sangue. Bom, e agora eu queria passar a palavra para vocês, mas eu queria também pedir para vocês lerem cada um poema. Assim. Eu tenho duas sugestões. Para o Eike, eu pediria para ele ler O Jogo Se Canta, e para a Valesca, eu pediria nós dois cantando Sidney Magal na Feira de São Cristóvão. E aí agora vocês fiquem à vontade, a mesa está aberta, se o pessoal quiser já começar a entrar na fila para falar. Desemboco, perdida na linha de fuga, percebo como se percebem os furos de tatuí na areia de Grumari, o grão de purpurina no fim do carnaval. São 3x2, isso que inflama o meu peito. Eu não chupo a espinha do peixe, eu não como mocotó, mas sonho sob o sol de ramos, suas mãos entrelaçadas às minhas, bebendo Itaipava. Sou mulher de gostos caros, digo a você enquanto rasga o meu sutiã gasto por amaciantes. Picho na murada do prédio seu nome e o meu, para que saiba o quão merda eu sou quando estou apaixonada. Meus pais me apontam dedos, disseram, não se apaixone demais, mas é tarde. É tarde, nossos horários são verões. É tarde, estou fodida, porque a foda tem o gosto do meu homem. E disso os meus lábios não cansam. Vai, Eike! Muito bom. Ora essa! Não sabia que era para emendar no poema, não. Mas vou. O título é O Jogo Se Canta. Você tem os dedos do pé gordinhos e cada seio pontudo aponta para um lado. Que bonito ouvir. Você cabe dia na minha conta. E eu também. Sou perfeita. Você vai ver. E era isso. E foi só nosso primeiro dia. E começamos bem e precisávamos disso. Eu mostrando um cano torto num prédio na Vila Isabel, você interessada, disse que parecia tu olhando a lua e disse isso que era poeta. Nos beijamos e todos tiraram e com razão. Quando acordamos, expliquei que não podia ficar, mas que você podia ficar. Não precisa ir embora. E seu cabelo era da mesma cor que você, e os olhos saltados e suas costelas absurdas, e você ficou. Pena eu ser triste, desgraçado, mas fizemos planos para o Réveillon no dia e cumprimos. Eram bonitos os jardins que seu pai mantinha. Ele dando injeção no peito dos frangos, os frangos sabendo que precisavam ser sanguinários, era tão bonito. Sua mãe encharcava a pia e o jeito como ela esculpiu seu nariz. Sua mãe era um samurai, e eu não lembro do rosto de seu irmão. Lembra quando era Natal?
Lembra que era uma trupe com uma peça embaixo do sovaco e a Capitu disse para como você era gostosa, mas foi tão bom ouvir. Ali demos tudo, porque você me disse que eu me achava um boi. 4 corações de 4 estômagos, e que os 4 funcionavam mal. Dali a bola que você cantou daria jeito de se encaçapar sozinha. E eu teria que sumir. Depois você apareceu, doenças, mas nos vimos. Gente, que leituras. As duas foram incríveis. O Zaca tem uma pergunta. Vai, Zaca. Vocês lendo esses poemas agora, né? Fiquei pensando assim num parzinho que parece estar andando em alguns dos poemas, nos dois, que é o parzinho assim, matéria e memória, né? Tem muita coisa material e muita memória. Tem até um filósofo que eu não vou ficar citando totalmente não para o papo não ficar chato, mas que ele tem esse título, Matéria e Memória, que ele fica falando de duração, que é o Bergson, né? Que ele fica falando que tem alguma coisa no mecanismo da memória que faz as coisas durarem. E fiquei pensando nisso, que parece que quando a Valesca fala lá do sutiã gasto por amaciantes, né? E o Wake também falando do frango engordando ali com a vacina, vem a vacina, vem um universo tão material. Tem inclusive um outro poema que eu queria pedir para a gente ler. A gente aqui fica alternando, às vezes a gente lê, às vezes vocês leem, tá? Para ficar em várias vozes mesmo. Mas que tem um livro no poema da Valesca que tá lá na página 47, que é O Ferro Oxida, né? E no Eike tem a foto de 1997, que tem aquele verso sobre o revólver, que eu já vou falar também, mas que parece que tem uma duração das coisas, uma duração tanto da memória quanto ela meio fixada em objetos, assim. Na Valesca tem muita comida, né? Muita comida, mas às vezes aparecem outros tipos de materiais também. Por exemplo, aqui que vai aparecer a haste do óculos, o fia-fio com agulha, né, de ponta fina, e no Eike objetos muito metalizados às vezes aparecem, né? Muito ferro, muitas coisas de ferro, muitos mecanismos, moto, carro, freio de mão. Queria saber como é que isso é para vocês, se vocês assim, se primeiro, se vocês acham que tem mesmo um trabalho forte com a memória de vocês, com cenas, né? Vem muitas cenas para mim. Vem até nas performances assim da Valesca, às vezes é uma história de algum personagem que está em cena, né? Aquela famosa da Marlene também, que quica, quica, quica. E tem uma corporalidade da Marlene, né? Tem uma corporalidade que entra assim em cena. E se isso e se essa materialidade vocês fazem conscientemente isso se ligar à memória, quer dizer, quando vocês imaginam a cena, se vocês estão imaginando, é uma coisa assim, é o que os personagens estão fazendo, são os objetos na cena, como é que é essa relação com a matéria, né, na hora de levar isso para o poema, assim? E aí depois que responderem, de repente a gente vai para a leitura, para não ficar uma leitura emendada na outra dos poemas. Com garras, assim, né? Voltou. E sumiu. Sumiu muito o que eu disse? Não, acho que deu para pegar a sua pergunta toda. Aí o que eu falei só é que depois ia propor também para ler aqui o Ferro Oxida e o Foto de 1997. Mas como é que é assim essa relação? Não é só com a memória ou só com os objetos, é entre os objetos e a memória, né? Como é que começam esses poemas assim mais memorialísticos, que são de cenas recentes ou distantes, mas são memória, que tem esses objetos aí no meio, tem comida, tem ferro. Como é que nasce? Nasce a impressão do objeto primeiro? Ou isso vem depois artificialmente? Esses objetos estavam lá, vocês inventaram eles na memória? Fica à vontade, viu, Valesca? Eu ia falar a mesma coisa pra você.
Tá. Não, é porque o Coice da Eva eu escrevi em 2019. E eu tenho memória fraca, assim, né? Memória. Eu tô falando sério, tá? Não é. Eu tenho uma coisa que eu esqueço de quando eu fiz o poema. Eu não sei quando eu fiz esses poemas, assim. Não tenho uma memória dos poemas, de como foi feito, porque eu estou em outro livro, né? Como a Ana Luísa falou. Eu escrevi um outro livro. E esse outro livro eu tirei muita coisa de um RPG. Então, eu me sustento muito nesse RPG. Esse livro aqui, eu me sustento, quando eu digo sobre ele, ou quando eu digo sobre essas memórias que o Zaka traz, elas estão em execução, né? Elas estão acontecendo. Eu escrevi muita coisa que estava acontecendo já, que estava acontecendo naquele momento. E eu fui escrevendo listas, né? Eu pego essas palavras que me vêm e eu vou juntando elas para depois escrever. E quando eu penso em memória, né, dentro do livro, é isso, assim, para eu não esquecer, por eu ser desmemoriada, é bom eu escrever o que eu estou querendo escrever. Não, isso é muito bom, porque isso me lembra muito essa origem da poesia entre vários povos. É meio isso, é escrever para não esquecer. E é aquilo que é digno de ser lembrado, né? A poesia épica vem disso. E tem um tom meio épico nos teus poemas, às vezes, assim, de uma parada épica que aconteceu, seja ela cretina, seja ela gloriosa, né? No sonho me bronzear nós dois no piscinão de ramo bebendo Taipava. É uma cena épica, né? Aham, sim. É engraçado você falar isso. E até porque saber muitos poemas aqui se deram muito, como eu digo, né? Na, no próprio acontecimento. Porque a partir dali, assim, porque o próprio acontecimento, quando eu digo, é real, assim. Marlene. Eu escrevi Marlene realmente dentro de um ônibus, assim, tipo, eu vi a Marlene, peguei o celular e eu acho que foi isso. Tenho quase certeza que foi nesse sentido, assim, foi pegando e acontecendo, assim, porque quando eu lembro de escrever um poema, quando vem essa memória do livro que foi escrito, eu lembro muito mais na rua, eu não consigo lembrar de escrever esse livro em casa. Então é muito difícil lembrar assim de como eu construí esse poema, porque eu acho que eu estava também absorvida pelas outras coisas ao meu redor, assim. Então eu tenho uma memória um pouco seletiva, talvez nesse sentido, que eu consigo só lembrar do acontecimento, assim. E o acontecimento, por exemplo, esse que a gente leu agora, que eu li agora, ele foi no trem da Penha. Isso eu lembro. Eu lembro que eu estava no trem da Penha escrevendo isso. E eu lembro que eu estava começando meu namoro com o Nando. Era algo recente. Então eu consigo lembrar do próprio cenário e da própria o que das cenas, dos lugares onde eu estava, assim. Agora, de como eu amarrei isso, assim, quando eu parei para escrever, para eu limpar esse poema, fazer, sei lá, pensar nesse poema para ele ter nascido assim, eu não consigo. É muito difícil para mim tirar isso. Então, você está falando de memória no poema, eu estou falando de como eu acesso essas memórias, que também não é fácil, assim. É difícil. Não sei se isso responde. Responde total. Pois é. No caso, eu não sei direito o que vem primeiro, né? Gente, se eu estiver cortando, me avisem, tá? Mas eu consigo fazer alguns chutes. Está errado, mas eu vou gostar de fazer uma única narrativa que talvez vocês não podem ter. Que, bom, primeiro que no Coração Fudido são muitas lembranças de criança, né? É uma mistura de lembranças de criança com umas cenas inventadas ali, principalmente no final.
E poemas de amor são meio inventados, meio blends, assim, e tal. Mas pensando, né, na memória como lembrança, como laço, de alguma maneira, coloco esses objetos no meio dessas memórias, eu acho, porque são lembranças de criança. Criança abstrai de um jeito diferente, né? A vida é muito material. A vida tem muito a ver com aquilo que você... para criança, principalmente. Com aquilo que você pode tocar, com o lugar onde você pode ir, com até a altura onde você pode subir, dentro da sua casa. Meu pai é mecânico. Até hoje é mecânico. Em tantos lugares onde eu podia brincar, era uma oficina de moto. Eu pensei nisso, mas a materialidade do poemas ter essa substância, né? Pode ter a ver com isso. É uma coisa que realmente faz da minha formação como... não é só como indivíduo, como existente mesmo. Minha vida cheirava graxa, sabe? Cheirava graxa, cheirava cigarro, cheirava cachaça quando eu era criança, cheirava estrada, porque era o cheiro, né, do meu pai, inclusive, indo e voltando de moto pela estrada, coisa da jaqueta de couro com cheiro de estrada, né, muito específico. Então, eu acho que pode ter a ver com isso, não são só opções formais, são integrantes mesmo da minha constituição como ser, mas pode ser que não seja, pode ser que eu e aí pronto, aí uma coisa explicada, isso faz parte da minha constituição, esses objetos são objetos de acesso a essas coisas que eu tenho que resolver de alguma maneira, né? Eu tenho que acessar, pelo menos, não necessariamente resolver, mas acessar, conviver com elas. Tenho uma vontade de narrar esses eventos antes e esquisitos, como você comentou, Zaca, a poema do revólver, né? Que são coisas, é tudo de verdade, é tudo verdade, não tem mentira no livro. Então, ok, o objeto para acessar esse porém, né? Esse momento ali, por conta imaginando que a criança acessa mais fácil o objeto do que o acontecimento. Mas não é de ignorar também que pode estar misturado com isso uma certa secura dos objetos que eu escolho, uma certa... eles são inanimados, né? Eles são objetos racionais, eles são duros, eles são secos, eles são objetos difíceis. Eles são objetos desalmados, não é inanimados só, eles são objetos desalmados, né? Eu estou lembrando aqui do Viaduto da Beneficência, de livros anteriores, né? Que está na Serpentina, estou lembrando do Camipa, estou lembrando do Gões, do trem da MRS, um processo talvez de realizar essas coisas que são monstros, né? São máquinas. Então, pode ser um procedimento simples, que é eu transferir essa dor, esse corre, as ânsias e as tentativas de compreensão para objetos que não poderiam ser confundidos com... Eu não precisaria escrever nos meus livros de poema, tipo, isso aqui é uma história ficcional. Porque acontece com o trem, acontece com o viaduto, tranquilo. Mas, de repente, um jeito mesmo, e eu tenho me preocupado com isso, inclusive, quando é que eu vou parar de falar da minha própria merda nos livros? É uma questão aí que eu não sei se eu vou atravessar. Porque, no fim da conta, é isso que eu tenho feito, né? O Coração Fudido é só caixote, rolê, 1000 caixotes, só caixote. O Surrado que Vem Antes, tá dentro do Coração Fudido, é só... A Serpentina é só caixote, tudo caixote real. Ou ficção feita a partir de sensações e de acontecimentos que naquele momento ali talvez eu não achasse humanos demais ou corriqueiros demais para narrar. Então eu ia para uma espécie de fantasia mundana, né? Fantasia com essas coisas que o Zaka está falando, né? E aí pensar a duração disso,
que não exatamente pelos objetos e não pela memória, mas a adoração como um artifício que a gente cria ambientando o poema. É literalmente, porque, por exemplo, a cena que o Zaca falou do livro da Valesca é uma cena épica. Para mim, épico é o ritmo que ela usa para escrever esse poema. É absurdo. O ritmo é épico. O acontecimento, não. Eu poderia ler o mesmo verso e a gente ia achar fofo. Que fofo os dois na praia, passando um óleo. Não é? Porque é gostosinho. Então, eu acho que tem mais a ver com a duração, não tem a ver com isso, no meu caso. A duração eu faço pela ambientação, literalmente por montar cenas. Tem muito objeto, as coisas demoram a acontecer, ou estão acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo que parece que dá uma impressão de presente. E essa impressão de presente alongado é duração também, né? Então, mas eu acho que a relação é isso. Aí eu resolvi tentando as minhas merdas, assim. Vocês sabem as merdas. Para mandar o livro pro meu pai ler, sabe? Assim, é um jeito de Essa história aí você tem que trabalhar. contar do seu pai, mas só um detalhe sobre isso que você está falando é que nos dois tem escrita de si forte, mas nos dois casos me chama muito a atenção uma diferença assim qualitativa para uma coisa que a gente costuma fazer que a gente costuma fazer, tem uma tendência na escrita de si que é meio assim, por exemplo, se eu fosse escrever o poema da Valesca, né? Como foi gostoso aquele dia com você. Ou se eu fosse escrever, né, o seu poema, porra, tô na merda e tal. E outra coisa é eu devolver a minha atenção para coisas que não sou eu enquanto estou falando de mim, né? Então, por exemplo, no poema da Valesca, vou até aproveitar para ler rapidinho porque eu acho que faz sentido. O poema da Valesca é: o ferro oxida. As hastes dos meus óculos quebraram sem pregos ou parafusos, colo com superbonder as hastes dos meus óculos que quebraram. Fio a fio com uma agulha em ponta fina, daquelas que eu fazia ponto cruz quando ainda criança sonhava em fazer biscuit por pedaços de paçoca de amendoim. Minha mandíbula range quando masco chicletes, meus dentes arranham o esmalte dos meus dentes, já não são mais os mesmos. Desde quando eu era criança, quando criança, um menino cuspiu no meu rosto e disse que eu deveria lavar a louça, rasgou meus desenhos e me chamou de imunda. Cresci mais alguns centímetros, desde então os homens ainda cospem de maneira sorrateira, quase que não vejo mais longe que eu cuspo em cima deles e sempre que falo implodem dentro dinamites quando os bombardeio e os vejo queimar. E o queimar tem 2 emojis, um de cada lado de explosão. Aparecem muitas coisas, né? Apesar desses pronomes possessivos, assim, são muitas coisas. Parece que tem uma alteridade com coisas, com objetos que ficam voltando. Na Valesca, muito próximos do processo digestivo, muitas vezes, coisas que estão ligadas aos excrementos do corpo ou à comida, mas que ela fala quase como se fosse uma coisa mesmo exterior, né? E no Eike tem uns momentos assim que você fica ancorado nos objetos, e nesse poema é o máximo disso, né? Que ele fala assim, foto de 1997. E aqui tem uma outra coisa que tem nos dois, que é essa dicção esquisita, muito próxima da fala, que parece que vai facilitar na leitura do poema, mas super dificulta. Nos dois tem isso, né? Uma dicção. Mas é o Eike que fala assim, minha irmã vai para os 25 aí. Não, minha irmã vai para os 25. Aí, né, na foto de 97, mal tinha um. Tá se virando de mãe, professora, menina vai bem. Tá de moleque, moleque bom, a gripe tá passando. O de óculos aí se divertiu o quanto deu. E foi cedo no domingo, faria 69. Esse segurando meu pai é o revólver. Tinha a coronha de osso e as balas vermelhas. Segura um mosquito sem asa. Meu tio falava para atirar, mas não atirava. Atirava com gol do Flamengo. Bonito, tiro em gol. Meu pai hoje faz 67. Viu muita coisa, deu cegueira. Ele gosta de marreta e come muita verdura. Hoje vamos passear num Del Rey sem freio. E parece que esses objetos também vão contando história, né? Eu li super mal aqui os dois poemas, mas esse vai contando história também, né? O revólver segurar o pai, que é uma espécie de muleta, né? E o pai ser muleta do revólver, né?
E o Del Rey sem freio, né? Essa brutalidade maquinal, assim, que não tem freio. Enfim, já falei a beça, mas eu acho que tem uma coisa de vocês falarem de si, e você muito, Eike, nesse livro, mas é um falar de si que fica devolvendo a gente para outras coisas, né? Esse falar de si é só o início do problema. Vocês resolvem isso com muita materialidade, com muita alteridade, com matéria, assim, com coisas, né? Eu vou parar de falar que já falei muito. Antes de passar a palavra para o Caio e depois para o Daniel, eu só queria comentar duas coisas disso que o Rafael falou, da narrativa da coisa meio épica da Valesca, né? Que eu acho que ela faz um pouco isso, né? Enquanto o Eike olha para trás para resgatar uma memória, a Valesca olha para frente, digamos, olha para parte de onde está. E o Eike falou essa coisa dele fazer a duração em objetos duros, desalmados. Aí eu lembrei que o livro todo se transcorre com a passagem do moedor de café, né? Que fica ditando a passagem de um capítulo para outro. E aí o Caio tem uma pergunta agora. Oi, Oi, gente, boa noite. Eu ia falar sobre um poema aqui, mas aí não sei o que aconteceu. Foi exatamente o mesmo poema que a Ana Luísa resolveu falar sobre. E aí, bom, mas não tem muito o que fazer, porque eu já tava com isso na cabeça, sei lá. E era aquele da Feira de São Cristóvão. Que você diz que sonha em se bronzear sob o sol de ramos, se banhar no piscinão ao lado dele, com as mãos entrelaçadas nas dele, bebendo Itaipava. Aí a minha pergunta era essa, tipo, por que Itaipava? Porque é ruim. Mas mas ó, vê o cenário. Gente, desculpa, mas quem vai para Piscinão de Ramos tá zoado, porque, tipo, com todo respeito ao Piscinão de Ramos, só a Anitta ali para glamorizar o Piscinão de Ramos é muito zoado. É muito zoado. Então a gente já tá num ali, ó, o ambiente. Pô, calma aí, vamos lá. Me bronzear sob o sol de Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro. Ninguém quer ir para lá. Todo mundo que vem. Aí, Lilian, que vem para o Rio de Janeiro. Você é de São Paulo, né, Lilian? Tu não vai vir para Ramos. Tá tudo zoado. Todo mundo fica zoando os subúrbios, entendeu? Você tá entendendo? É toda uma construção. É para sacanear mesmo, assim. É para. Pô, Itaipava também para juntar ali o subúrbio, entendeu? Para entender que tudo ali com certeza é um amor, é o amor da onde eu vivo, né? Eu estou vivendo esse amor que é sol, que é trabalho. A gente está eu e meu namorado, por exemplo, é para ele, né? Eu coloco explicitamente. Eu e ele, a gente trabalha. Ele trabalha até numa loja de roupas de segunda a sexta-feira em Copacabana, pega trem lotado, pega tudo que tem que pegar para chegar ao trabalho. Sabe como a gente se comunica? Pelo WhatsApp, olha, amorzinho. E ele pegando o trem lotado lá, tudo cheio, tudo ele é bem apertadinho. Meu amor, bom dia. E é assim, tá entendendo o que eu tô falando? O lance do amor, ele não é. O meu amor aqui, ele não é limpo, assim, ele não é. Eu não quero que ele seja florido. Eu quero que ele seja zoado mesmo, bebendo Itaipava, Ramos, Piscinão de Ramos. Ninguém vai para lá, assim, ninguém quer ir em Piscinão de Ramos. Sabe? O lance aqui que eu tô falando quando eu fico pensando. Eu acho muito engraçado isso, cara. Eu tava esperando esse momento, cara. Eu tava esperando esse momento, que eu tava até. Eu fico zoando, às vezes. A gente fica zoando de cerveja aqui em casa, com meus pais e tal. Porque ninguém bebe Itaipava, né? Tipo, aqui em casa ninguém bebe. Não sei se alguém bebe, tá? E é isso, assim, quando eu falo Itaipava é nesse sentido, assim, nesse sentido de tudo tá que nada é florido, assim, eu vejo uns poemas de amor
Eu vejo uns poemas de amor que as coisas são muito bonitas, assim. E o meu amor, assim, quando eu penso em amor, né, eu penso nos perrengues, assim. Eu sempre penso nos perrengues, eu penso muito em perrengue. O meu namorado fica sacaneando que às vezes eu coloco ele nos perrengues, né? Que a gente vai fazer umas viagens meio nada a ver. A gente fazia, né? A gente não tá nem mais fazendo. Mas umas viagens assim, tipo, na lama, fazer acampamento na lama, essas coisas assim, é tudo muito no perrengue mesmo, assim. E acho que é isso. Acho que o que eu tenho para dizer é isso. Ah, enfim, é Cara, isso. muito bom, obrigado. Essa pergunta ia ser tipo assim, no início eu tinha pensado assim, tipo, por que Itaipava e por que é poesia pra você? Só que aí eu achei que ia ficar meio over, sei lá. Mas no final das contas, eu acho que você acabou respondendo da mesma forma, tá ligado? Não, ótimo, uma das melhores perguntas na minha vida. Sério, Caio, às vezes eu tenho mais vontade de responder isso do que. Não, tipo, responder umas coisas às vezes que me vêm, assim. Eu já fiz muita. Eu parei de fazer live, né, gente? Eu não tô fazendo aqui com vocês porque eu gosto de vocês. Mas porque eu dei uma pausa, assim. Eram muitas perguntas, assim, em algumas lives que eu já tinha respondido várias e várias e várias vezes. É só rever as outras. E você me perguntar isso é uma coisa que ninguém pergunta, sabe? E tem história, tem um motivo para eu ter colocado Itaipava, sabe? Acho que é para a gente pensar mesmo, assim. Hoje em dia eu tenho pensado muito nas perguntas que eu faço, que agora eu estou fazendo, fazia um podcast, ainda vou fazer futuramente, mas e eu tenho feito mega mini encontros. Então, às vezes, eu penso, por exemplo, eu tenho começado pedindo uma história para as pessoas. Eu estou muito mais sedenta por isso, por histórias, do que por questões muito formais, assim, né? Eu não estou querendo limitar ninguém aqui de responder nada, não, tá? Eu só estou falando de algo que eu tenho percebido e o porquê eu gostei da pergunta do Caio. Só isso. Enfim. Gente, agora só perguntas inéditas para Valesca. Cuidado com o que vocês vão perguntar, hein? Daniel queria fazer uma pergunta. Meu Deus, agora? Tô brincando. É. Primeiro eu queria fazer um comentário, acho que quando o Zaka falou da questão dos objetos, e aí a Ana falou, me perdoe, você falou objeto fantasma, objetos, e o Wake falou alguma coisa de objetos Desalmados. desalmados, né? Desalmados. E essa relação do objeto, o Zaka falou com a construção, né, dessa subjetividade, né? E eu vejo muito, assim, no livro do Eike, essas questões desses objetos, inclusive o carro sem freio, ou o Fiat 147, que está velho, já deveria ter parado, ou o revólver com a bala de fechim, né? Então, e ao mesmo tempo, na Valesca, a gente tem o sutiã que está gasto e rasgou, a gente tem o óculos que quebrou, a gente tem a Itaipava, que é a cerveja ruim. Então, esses objetos desalmados, eles acabam refletindo muito uma construção dessa sensação, né, dos livros, assim. Eu acho que eles, como a Valesca falou, eles não estão ali à toa, sabe? A Itaipava não entrou ali à toa. Ela entrou porque ela cumpre uma missão muito importante, até para você entender quem é essa voz que está no poema, né? E eu queria deixar uma pergunta que não é inédita. E aí, enfim, mas é uma pergunta que me pega muito. Que eu também vi como muito importante, assim, nos dois livros, que é a construção do espaço, assim, né? Eles têm um apelo muito forte em relação ao espaço e ao espaço como um espelho do afeto, assim, sabe? Seja o subúrbio carioca, seja o interior, o café, a oficina. E eu queria, enfim, se vocês quisessem também, fazer um comentário sobre como esse espaço se dá, como ele invade o poema pela memória também, né? Por essa questão.
Ei, que agora é contigo aí, ó. É justo. Pô, Daniel, legal, cara. Eu tô pensando aqui que, por um lado, tem uma coisa também desalmada, que é uma tentativa de escrever um texto da onde o leitor não consiga sair. Tentativa de fazer um negócio que vai levar ele para o próximo texto, e para o próximo, e para o próximo. Principalmente no Coração Fundido e antes no Surrado, essa preocupação veio mais, assim, uma tentativa de escrever para lerem mesmo. E aí eu chuto que, como a Valesca disse, essa coisa de estar se interessando mais na experiência das pessoas, em ouvir as histórias, em que a pessoa tem uma história. Eu também tenho feito esse movimento, tanto que escrevi um livro inteiro de historinhas, né? Dá pra falar que é poema isso aí? Se eu não tivesse quebrado os versos no lugar maluco, tivesse colocado em linha reta, seriam crônicas? Talvez. Talvez fossem crônicas. Estamos no limite, estamos trabalhando no limite da poesia. Assim, né? E nem sei se isso me preocupa mais. Mas, voltando para a questão do espaço, de novo concordando com a Valesca. E aí tem que para vocês terem juntado a gente. A minha vida é bem doida, brother. É bem doida. É isso, eu também não tenho história de amor bonitinha para contar. Não dá. É sempre um corre. O perrengue é isso. Achei que ia aparecer no spoiler da Ana Luísa, no Stalker da Ana Luísa, essa coisa que eu escrevi essa semana do precário ser o nosso charme. E o precário é o nosso charme não é porque a gente endeusa a pobreza. Realmente, essas experiências não estavam no gibi até agora. Até agora a gente conheceu literatura de gente limpinha, cheirosa, que tinha quem lavasse a roupa da pessoa, fizesse a comida boa. Então, algumas gerações, mas muito poucas gerações, estão conhecendo a arte, não só literatura, de gente que toma no cu também. Não é só a exceção, fulano morreu de tuberculose, como era bonito aquele poeta, como é que é o nome dele? Cruz de Souza. Cruz de Souza, a vida dele não era moleza. Mas é exceção. E aí, Piscinão de Ramos, né? E aí, Piscinão de Ramos. É isso, assim, a minha memória, talvez, quase um terror, a mais intensa que é a do Fiat 147, é isso. É eu tentando mostrar para vocês que a gente estava numa estrada em obra, e aí a descrição do espaço, que era uma espécie de inferno. Tinha que andar, só que o carro estava quebrado, não tinha como retornar, não tinha como parar, porque não tinha de nenhum dos lados. Onde era o acostamento estava cavado para fazer uma ação. Se quisesse encostar ali, tinha que encostar capotando. E aí aquela missão de continuar dirigindo, saber se a gasolina vai acabar ou se vai sair a roda do carro num trânsito, sei lá, de volta de feriado, com 1000 carros atrás buzinando, que o carro tinha que ir devagar. E eu era uma criança dentro dessa cápsula de pane, era uma pane coletiva familiar ali também. E aí essa coisa de narrar o ver da luz, daqueles baldinhos que ficam na estrada para mostrar o caminho. Hoje isso é tudo com LED, galera. Os anos 90 o bagulho era louco, né? Então, eu sinto que não é só porque de causar essa experiência do desconforto no leitor, mas é porque realmente essa experiência desconfortável, ela é rica sendo desconfortável também. Então, a coisa de usar mesmo de um baixo materialismo, falar das porcarias, isso, as comidas da Valesca, é um monte de comida preta, esquisita, passada, e às vezes excesso. E isso, assim, que experiências que a gente vai conseguir propor para o leitor que não sejam as experiências que ele vai conseguir na primeira que ele passar. Se ele abrir o olho, ele vai ver isso na esquina, sim, porque está na esquina, mas não nos produtos de entretenimento que ele consome necessariamente. Então, num certo sentido, tem uma ânsia de criar desconforto. Tipo, não tem fofura.
A Valesca está falando dos perrengues, como que as relações e as divertidas e as coisas que a gente lembra acabam sendo situações que a gente estava em situações mais limite do que as que a gente já vive. Que hoje eu sou um homem de classe média, mas eu vim de um corre doido, assim. Hoje estava lembrando, sei lá, de um belo dia em que eu estava numa cidadezinha e não tinha onde dormir, eu e outros amigos, poetas também, tivemos que invadir uma construção para dormir nela. E aí tinha abelha, e deu merda, um pedreiro, e tinha, enfim, é sempre um caos. E isso, sei lá, tem um pouco no desenho do Tom e Jerry, mas como produto de literatura ali, o perrengue como linguagem, como a galera se dando mal mesmo, o perigo de dar errado, sem confundir com o terror, só o desgaste. Isso a gente realmente vê pouco, e me interessa também trazer essa experiência, aí é o diferencial, é o que eu posso dar e sei que muita gente não pode, porque não tem perrengue. Então, é um diferencial aí como produto, ofereço um produto que tem um diferencial, tem perrengue dentro. Oferecendo assim, né, pra galera. Alô, passageiro, vem aí oferecendo um produto diferencial. Só tem aqui no meu, hein? Tem perrengue dentro. A diversão da garotada em casa. A Anitta tem um comentário, pergunta. Oi, gente. Obrigada aí, que Valesca. Está sendo incrível. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar direito, porque, na verdade, são questões que eu estou pensando desde a primeira leitura e, enfim, queria jogar umas coisas para sei lá, para a gente ver se sai alguma coisa. Mas, primeiro, queria, sei lá, talvez botar em questão um pouco essa ideia do objeto desalmado, porque eu acho que é justamente o contrário que acontece, assim. São objetos que são totalmente, não só personagens, mas que existe um desvio entre qual é o limite, assim, do, sei lá, humano e máquina, mas de uma forma menos cafona, assim. Então, por exemplo, na Valesca, Marlene baba, o ônibus tropeça e volta para Marlene babando, e é cabeça quicando, você não sabe o que é a Marlene e o que é o ônibus, e eu acho que no Wake está muito presente nesse poema do Fiat 147, justamente, que fala e o tomate 147, lento, quase sem gasolina, rachava aos poucos os eixos, que começa também com cavam a rodovia, tem duas mãos, agora estão duplicando, e a gente não... Quem é esse cavam, assim? E a mão da rodovia que vira também essa mão que cava. E eu acho que esse é um movimento também, não sei, do processo de escrita, me parece, assim. Quase como o próprio maquinário da escrita dos livros, como se respeitasse um pouco esse movimento, que é o movimento da manivela, em última instância, assim, desse moedor, né, que vai moendo o coração, na verdade, por isso que o coração fica fudido, enfim, assim que eu li. E que eu acho que acontece super na Valesca também, pela imagem do coice da égua, e por duas outras coisas, cadê? Que eu acho que estão diretamente ligadas ao coice, mas aí pode ser só, enfim, liberdade de leitura minha, que são esses parênteses que aparecem, né? Então, tem os carros, aí parênteses, 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 empilhados e esmagados. Ai, droga, não sei se dá para ver. Enfim, e o livro ele fecha com uma sequência de parênteses abertos e fechados, fechando um lugar vazio, assim, né? Que, não sei, não sei o porquê, não sei se tem um porquê, mas fico pensando no sinal gráfico também como sendo um pouco essa máquina, assim, essa máquina que é justamente o que o Wake usa para separar as partes do livro, né?
e como isso também, de certa forma, pode mostrar um pouco a engrenagem assim do processo de escrita, que é o processo também de viver, que é isso, né? É a vida, é a escrita de si, mas que passa por essa engrenagem, assim. Aí, é isso, queria saber se tem alguma coisa para dizer. Vai lá, Valer. A pergunta é a escrita de... qual é a pergunta, Anitta, por favor? Não é bem uma pergunta, eu acho, mas, tipo, não sei, Entendi. estava com essas ideias Para e comentar, entendi. Tá. Esses parênteses aqui não fui eu que coloquei, não. Foi a editora. Então não tá ligado. Mas na Marlene tá. Na Marlene a ideia era, se é o carro empilhado, né? Uma ideia de empilhamento mesmo, mas feito através de um caractere, né? Também é mais é igual o emoji, né? É algo que é mais gráfico, assim. Eu quero mais no sentido de eu ver no papel, né? A formação, como ficou ali no poema, né? Uma questão mais de visual. Eu não sei muito bem o que responder, na real. Eu tô aqui ainda pensando. Ei, que você sabe que aí a gente pode, talvez, eu ouvindo você, consigo falar mais coisas, assim. Eu acho que a Anitta acabou colocando uma questão que é útil, porque nesses primeiros comentários a gente falou muito mais das nossas temáticas, eu acho. Acaba aparecendo um pouco do procedimento, porque nossa temática é desse mundo se acabando em algum lugar, dessa sujeira, dessa bagunça. Mas é isso, assim, isso não é qualquer sujeira, não é qualquer bagunça, é uma feita desse jeitinho que a gente faz, assim. E aí tem a ver mesmo com linguagem, com procedimento de escrita. Eu pensei um pouco nisso para a gente também, que aí não tenho a menor condição de explicar isso, mas me volta aquele papo que eu não lembro nem de quem é, estou chutando, talvez seja o Agami, falando assim, pô, quantos livros, né, tem sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Por que só é isso um homem e outras coisas ficaram? Pô, os relatos são mais dolorosos, demonstrativos, são só melhor contados mesmo, é o jeito que foi escrito que interessa. Chutando assim que as tramas do poder não estão atuando nesse momento, né? Assim, não, agora não estou falando da política editorial, falando só assim dos procedimentos, né? E acaba que tem uma ânsia dos trechos que a gente ouviu da Valesca aqui e de parte desses trechos que a gente leu, que eu li bem, que tem a ver com a explosão da linguagem mesmo, com um certo engasgamento, com jogo de talvez até material mesmo, igual você falou da coisa gráfica, como que a coisa gráfica acaba cumprindo um papel no poema, nesse caso aí, que é quase ilustrativo de mostrar o carro empilhado como se fossem parênteses e tal, ou os parênteses como se fossem carros. E no meu caso, esse do poema 147, que ele é super, quase não fala, né? Tem pouco. Cavam a rodovia, estão duplicando, não sei o quê. Um negócio que pode ser engado, mas também é um trabalho de talvez até a gente querer não ser só a linguagem cotidiana que a gente usa, a gente também está montando formas de dizer
passa também por um tratamento desses objetos, dessas experiências, a transformação disso num poema. E aí eu fico pensando nisso. Por exemplo, como que o poema acaba sendo, no meu, um joguinho de, às vezes eu te quero perto, então eu vou contar um negócio bem narradinho para você. Aí, às vezes, eu quero te dar uma chacoalhada. Presta atenção que isso aqui não é revistinha da Turma da Mônica. Aí coloca uns negócios quebrados, esquisito. Coloca um monte de frases simples, mas rachadas nos lugares errados. Como se fosse, no fim da conta, uma espécie de sinfonia ou de dança, onde o poema tem mais de um ritmo. E a leitura tem mais de um ritmo. A experiência que eu quero que você tenha com essa tem mais de um ritmo também. De às vezes, ser dançando a dois, às vezes pulando, às vezes ser colocando outras formas de dançar, assim, eu acho que passa por no meu caso, passa por um desejo de fazer o troço como se fosse música de concerto, que é diferente da canção, né? A canção tem A, parte B, refrão. Tem mais coisas às vezes, mas na média é isso. E a música de concerto tem outras partes, e a gente pensar que o poema pode ser essa parada da música de concerto. Eu vou dar essa intensidade aqui, dar essa, depois eu quero que você tome susto, depois eu quero que você se acalme, fica bem, vai dar tudo certo. Que é uma coisa de colocar o leitor na mão do palhaço mesmo. Só que é isso, dar trabalho, não é garantido. Na média, eu acho que eu não consigo, mas tem um desejo de impor essas intensidades para transformar a experiência numa experiência interessante. Assim, eu me preocupo pra porra com o que vai acontecer na recepção, assim, na verdade. Você se preocupa, Eike? Eu não entendi. Ah, sim. Claro, né? Depois que eu estou numa editora, eu percebo que é a preocupação geral. O pessoal fica meio atormentado com isso, assim, com a recepção do livro. Cria-se uma ansiedade, né? Mas muito interessante essa última fala do Eike, assim, do ritmo, porque outro dia eu ouvi a Luna Vitrolira. Vocês conhecem a Luna Vitrolira? Ela é uma poeta muito da palavra falada, né, da poesia falada. E outro dia eu ouvi ela estava fazendo uma mesa na Flup, e ela falou uma coisa que eu fiquei, caramba, eu faço isso, eu gosto disso, é um prazer, que é falar o poema e controlar, sentir que eu estou tendo um certo controle sobre como vocês estão ouvindo aquilo. Nossa, aquilo me tira o chão. Eu adoro isso. Eu adoro falar o poema e saber como vocês estão ouvindo aquele poema. E a Luna Vitrolira, ela falou a mesma coisa. Ela falou, quando eu falo o poema, eu dou as entonações, eu dou o tom de voz para que vocês se envolvam naquilo que eu quero que vocês se envolvam. Eu falo alguns versos pausadamente, porque eu quero que vocês fiquem pausadamente naqueles versos. Agora, quando eu taco o livro para vocês, eu não sei o que vai acontecer, não, Anne. Não sei, não. Talvez vocês não vão entender que eu estou quebrando uns versos assim por alguma razão, como o Eike disse. Agora, eu tentei fazer isso que o Eike está falando muito mais no meu último livro, nesse que ainda não tem editor, não tem nada, tá? De molho, né? Eu deixei um livro de molho. E eu fiquei pensando, nesse livro, eu não tinha consciência disso. Eu comecei a tomar consciência quando eu comecei a falar o livro, porque a fala foi depois do livro. Muitas das vezes, assim. Eu não sou aquela pessoa, como eu já ouvi alguns poetas da palavra falada, da poesia falada, que vem muito mais a fala e depois a escrita. Na verdade, comigo vem a escrita. Como eu mesma disse, é uma lista, né? Que eu faço, as palavras vêm, e depois eu escrevo, e depois eu falo. E eu comecei a perceber que no Coice da Égua eu tinha interesse em usar esse artifício um pouco mais, assim, de quebrar, fazer esse ritmo acontecer, versificado, e a questão das estrofes, né, pensar mais sobre isso do que nunca. Porque, de qualquer forma, o Coice da Égua é um livro que eu escrevi muito, assim, num encantamento mesmo, numa coisa que
uma paixão pela poesia, que foi crescendo, crescendo, e as coisas foi escrevendo. Então, tem muito mais de coração, né? De intensidade, tanto que o motivo do Coice d'Água ser o Coice da Égua é por isso, né? Por ser porrada, tem muito desse sentimento, enquanto que esse outro livro que eu tô escrevendo, eu pensei, aí eu não sei se vai funcionar também, mas é isso, jogar o livro e ver o que acontece, a recepção dele, né? Como é que estava falando. Mas a minha ideia, por exemplo, eu fiz um poema, que é um poema muito cheio, né? E é um poema que eu vou correndo ele todinho, assim, na tela. Ele tá bem longuinho, bem longo. Eu não sou de fazer poema assim, mas é por conta disso. Existe uma ação. Eu tô falando sobre... Esse poema eu falo sobre... meu livro é meio sci-fi, né? E eu falo sobre robôs, né? Cadê o Caio Vinícius? O Caio sabe disso, que o Caio traduziu. E tem uma parte que é sobre robô. E os robôs estão correndo, estão metendo o pé, porque começou a loucura de escrever um poema assim. Porque começou uma... E não sei se vocês vão saber, assim, eu já estou dando spoiler. Quando vocês lerem, vocês vão saber agora, porque eu já estou falando. Mas, assim, porque chegou a galera para bater no subterrâneo, assim, porque tem toda uma ideia construída. E eles são... não são robôs, né? São... máquinas e robôs, eu esqueci o nome. Ciborgue. Ciborgues, isso, são ciborgues. Então tem uma questão de construção. Eu escrevi aquele poema porque eu queria que ficasse muito conturbado, que tudo fosse muito rápido, que as coisas atropelassem. Então tem essa ideia, justamente que eu estava falando. Não é à toa, né? Assim, tipo, eu estou fazendo para que cheguem até vocês dessa forma, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu vou ter, talvez, um pouco mais quando eu falar. Quando eu dizer esse poema para vocês e a forma como eu vou dizer, aí vocês vão começar a ligar isso na cabeça de vocês, que é assim que se diz o que a Valesca disse daquele jeito, agora eu vou ler daquele jeito. Isso acontece direto comigo. Eu ouço a voz da pessoa lendo o poema. Às vezes eu compro um livro, principalmente de uma pessoa que tem essa questão da poesia falada, e se essa pessoa fala muitas vezes o poema, acabou. Ela me puxou ali, que chato, né? Mas é isso, assim, ela me puxou de uma tal maneira que eu ouço a voz dela enquanto eu tô ouvindo o poema, assim, quando eu tô lendo o poema, né, dela no livro. Enfim, eu acho que eu não sei nem se eu cheguei perto do que a Anitta estava falando, mas eu puxei muito pelo que o Eike estava falando, assim, nesse final. Mas, ô Valesca, é engraçado que ao mesmo tempo que pode parecer um pouco autoritário esse troço, né, da gente querer empurrar tudo específica do poema, a gente está falando nesses dois casos, os poemas, o poema que o Zaca leu, é cheio de drible. Então, assim, na verdade, a Valesca está falando de uma certa imposição de leitura, que eu falei também, mas se for olhar os versos, eles são quebrados de um jeito que, na verdade, ele te sugere uma outra leitura, ou seja, às vezes a gente quer contar e às vezes a gente quer deixar a ambiguidade posta. E é a pessoa que monte e que é legal entender esse troço também. Às vezes é um movimento de comunhão, às vezes é um movimento de agora vai, joga você, arma aí a vareta do jeito que você quiser, faz você o quebra-cabeça. Sim. E a gente joga isso o tempo todo, assim, eu acho interessante, porque senão a gente não faria drible no poema, não faria empernamento. Mas isso não deixa de ser também uma tentativa de você fazer com que a leitura, você jogando isso, você de qualquer forma, pelo menos é o que eu penso, assim, quando eu quero que o leitor arme ali os pauzinhos, como você disse, não sei nem se foi isso, mas eu também é uma busca de... Gente, eu não me nego, não, assim, eu vou ser bem sincera, eu tenho essa coisa de querer que o leitor leia de uma determinada forma, e eu acho que quando eu jogo isso que o Eike falou, por exemplo, de a pessoa fazer a interpretação dela ali após a leitura, enfim, eu acho que tem também isso. Eu quero que isso aconteça, sabe?
Eu aqui, mostrando minhas faces. Assim. Autoritariamente. Minha personalidade. Minha personalidade pulsante. Assim. É porque eu penso muito, assim, eu tenho pensado muito na forma do livro, assim. Eu acho que é tipo um álbum de música quando se lança, assim. Sabe? O livro é todo um corpo, né? Eu não posso jogar esse álbum sem eu ter agora essa ideia de organização de poema. Quando eu agora trabalho numa editora, né? Muita gente me procura, tá, esses poemas, o que você achou da organização desses poemas? O que você achou se esse poema vem na frente, se esse poema vem no final? Tem uma linha de raciocínio ali, né? Então, de qualquer forma, não é questão de controlar, é questão de você fazer um projeto que você talvez, quer que chegue de uma tal maneira, assim. E não vai curar, chegar. né? Não é controlar, é curar. Isso. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu estava falando, no sentido de, tipo, sei lá, por mais que a gente, enfim, que vocês tentem ter esse controle, existe um desvio que a leitura faz com isso. Sim. E que eu acho que é justamente o que vocês fazem com esses objetos desalmados, supostamente, assim, né? Que é sempre jogar nisso. E, enfim, incrível. Pô, eu vou emendar a pergunta Posso? Tinha alguém na fila? Só antes de você falar, Zaca, deixa eu só fazer um comentário do que eles estavam dizendo, que a Valesca falou essa questão da voz, né? De quando você ouve muito. E comigo, pelo menos, aconteceu. Quando a gente estava lendo seu livro, Valesca, eu tinha ouvido suas performances antes. Então, toda hora eu ficava com o seu ritmo na minha cabeça, ditando, assim, as leituras. Sua voz ficava, assim, nos poemas. E essa coisa que o Wake tinha falado também de intensidade, variação e de botar uma historinha e depois dar um poema que a pessoa não entende bem. Fiquei pensando nisso como o Wake falou coreografia, mas também uma espécie de vontade de dramaturgia assim dentro do livro, que a Valesca também faz assim quando ela bota os emojis e bota caixa alta, caixa baixa, assim fica todo um cenário assim sendo construído e controlando, né, um pouco a leitura assim, conduzindo assim essa cena. Enfim, Zaca, faz sua pergunta. Vinha muito nesse lance que a Valesca estava falando no final, que agora está na editora e tal. Tinha uma pergunta para os dois que passavam por isso. São duas perguntas muito simples, assim, pequenas. A primeira tanto para a Valesca quanto para o Eike, se depois de um determinado evento recente na vida de cada um, se mudou muito a escrita. Para a Valesca, se depois de entrar nas 7 letras, olhar para esses livros, olhar de outro lugar, né? Se isso mudou o teu lugar de escrita também muito. E de composição em geral, né? Tanto de escrita quanto de pensar performance, se muda muito, se for uma mudança brutal, assim, no modo de fazer. E para o Wake, também no mesmo sentido, o Wake, né, criou a Oficina Experimental de Poesia junto com o Marcelo, em 2011. E a Oficina Experimental de Poesia, assim, mexeu muito com a cena da poesia contemporânea e depois virou uma espécie de família esquisita, família que brigava muito e se dava muito bem, né? E a gente organizou junto essa coisa que a gente não sabia se era trupe, se era família, se era de trabalho, o que era. De modo que alterou muito o nosso modo de escrever, pelo menos para mim. Eu não sei o quanto isso mudou de fato no Eike, porque acho que ele veio de outra posição, já que ele criou a oficina e tal. Mas se mudou muito depois que acabou o Eike, porque acabou em 2018 e o teu livro veio depois. Eu acho que a maioria dos poemas veio depois do fim da oficina. Se você sentiu uma mudança muito forte relacionada a isso ou não, né? E aí a segunda pergunta que vem junto só é assim... A galera da família, porque o Wake puxou esse assunto no início, né? Que mandou o livro para o pai. A galera da família de vocês leu os livros? Já que tem muita escrita de si, muita autoexposição. Tem alguma história divertida para contar disso? O que você perguntou, né? Você perguntou sobre... Da família. Família, isso. Da família leu. Sim. Então... Teve coisa, porque o meu livro tem umas coisas. Eu tenho uma família muito. A parte do meu pai, por exemplo, é totalmente da Universal, né? Então, a maioria. Então, é um pouco difícil apresentar o meu livro. Eu não sei se eles compraram e leram, porque eu não dei o meu livro para ninguém.
Mesmo porque são familiares distantes, são parentes distantes. Agora, quando se trata, inclusive nem a minha família materna tem a minha avó, mas ela não leu. O que acontece? Eu tenho uma família que não tem o costume de ler livro. Então, isso facilita, porque eles vão ler 2, 3 poemas, como foi o caso, vão me ver em performances, quando eu apresento, alguns vão. E é isso. Agora, aqui em casa, só quem leu mesmo foi minha irmã. É a única pessoa que leu mesmo todo o livro. Minha família leu, mas a minha família que eu falo, minha mãe e meu pai leu, mas foi alguns poemas. Tem outros que eu realmente nem queria que eles lessem. Porque vem perguntas, assim. Porque também parece que o livro que eu escrevi é um livro completamente que aconteceu ali. Autobiográfico, mas não, assim. Mas é por isso que eu tô Tem perguntando, mentira. porque tem um nível de autoexposição, ou pelo menos Sim. uma performance de Sim, tem uma autoexposição, né? performance de autoexposição em alguns casos, em outros não. Em outros eu ficciono, né? Vou lá, eu minto, né? Eu minto em alguns, minto dentro de um acontecimento. Realmente o acontecimento veio, mas eu trago outras coisas, até mesmo para ficar mais interessante, assim, outros versos, outras palavras. Mas é isso, assim. Então, a primeira parte foi eu ter percebido que os outros livros que eu tinha feito até agora não eram de interesse dos círculos sociais de onde eu vim. Não era de interesse, estava mexendo com linguagem, estava mexendo com criação de imagem, estava mexendo em alguma fantasia hardcore. Valesca, tu vai soltar um livro de sci-fi? É fantasia. É mundo se acabando, mas não é exatamente execuível, então é fantasia. Não tinha interesse, família. Quando eu fui fazer um livro que tinha nome de lugar, nome de pessoa, gente que já está morta dentro dos textos, não sei o quê, eu me vi num lugar de falar, caramba, eu sou de um povoado que não tem nem viado, quanto mais escritor. Entendeu? Não tem... Não é possível nem ter um sapatão no lugar de onde eu vim. Eu fui semana passada lá e vi que tinha um viado. Eu dei um abraço no cara, olhei e falei, caramba, um viado, caramba, que maneiro. Viado! Olha que massa! Então, está acontecendo uma mudança lá, mas não tem artista. Não tem nada. Ou seja, um lugar onde a sua possibilidade de existência se resume a você trabalhar no café ou nas coisas que indiretamente trabalham no café e construir uma família e ir para a igreja. Se você for dado a beber, tem um bar para você ir. Então, aí quando eu vi que eu estava nesse lugar, eu falei, opa, esse livro, pelo menos 40% dele, é de interesse do lugar onde eu fui. Aí eu fiz questão, escrevi para os primos, meu pai tem 8 irmãos. Eu escrevi para os primos, escrevi para alguns tios, inclusive que era um financiamento coletivo, né, gente? Então eu tinha que escrever para todo mundo mesmo. E aí foi interessante, porque minha mãe leu, falou que eu tinha comentado os meus outros livros. Eu acho que ela leu todos. Minha mãe é uma leitora. Ela lê coisas... Não, ela lê romance de banca de jornal, aqueles. Sempre tem uma de meia-idade que conhece um bonitão de meia-idade, eles vivem um romance meio proibido. Esse romance minha mãe lê. Mas ela é leitora, então dá um livro na mão dela, ela lê. Meu pai não deve ler um livro desde quando ele tinha 20 anos de idade. E chegou isso para ele. Minha mãe comentou o livro. Meu ficou culpado, morrendo, se preocupando com as coisas idiotas, as questões reais mesmo, não consegue nem... O seu nem pai? Chegam, né? Meu pai me respondeu o livro, mas mais ninguém da família, assim, acho que não. Só o pai e a mãe. Minha irmã não falou nada, mas é um livro que, de alguma maneira, é pelo menos minha posição em relação ao acontecimentos muito de um jeito besta, eu acho desimportante quase. Mas bateu, então veio essa resposta, assim, eu acho que até que aproximou meu pai.
de mim depois disso, porque ele me viu como pai também. Então, de alguma maneira, e eu também como pai, hoje consigo entender melhor meu pai, eu sou pai também. Então, um pouco sim, foi interessante ter essa resposta, mas eu nunca tinha tido essa preocupação tanto de deixar isso registrado. Agora, sobre a mudança na escrita, eu acho que a Valesca está certa e a minha parte não precisa editar. Que o que é genial ela ter começado essa fala falando de ansiedade. É genial. Por quê? Em oficina e em coletivo, você divide você parcela a sua ansiedade. Toda semana você vai lá mostrar um poema novo, então tem ansiedade de escrever um poema, e esse poema é editado pela galera. Se você sai puto ou resolvido ou uso, mas você divide a sua recepção. E, de certa maneira, tudo que você faz já tem recepção. Seus 5 amigos, 10 amigos já leram, já comentaram, já... Você conhece o jeito que você conhece essas pessoas, você sabe o jeitinho que ela faz com a sobrancelha, que ela achou que aquilo ali não funciona, independente do que ela te fale. Então, tem uma riqueza da intimidade, da afinidade, que é, primeiro, né, muita gente tentando fazer coisas mesmo que diferentes, quando postas juntas, as pessoas começam a convergir de alguma maneira e essas produções contaminam umas às outras e saem coisas que não sairiam de jeito nenhum, mesmo se ninguém critique ninguém. Não sai de jeito nenhum se o cara estiver sozinho fazendo. O cara que está sozinho, ele vai acumulando ansiedade que ele gasta semanalmente numa oficina, toda semana no livro, durante o tempo que ele fica trabalhando nessa porcaria. E aí depois fica desesperado em te dar Valesca. Então é genial, pela primeira vez a gente está falando que a oficina, que eu já sabia que toda oficina, ainda mais quando é grupo, é uma espécie de igreja, é genial entendendo aqui que não é uma questão literária só que permeia essa relação, mas uma questão de ansiedade. É um lugar para se amortizar uma ansiedade que é individual e que coletivamente você já resolve ela de alguma maneira. Então, sempre soubemos que era grupo de apoio, só que foi a primeira pessoa a me dizer, a gente entender que a gente precisa de apoio, que a gente está sozinho no mundo, fazendo merda, que o mundo faz tudo para que a gente fique sozinho para caralho, na sua TV, no seu celular, no seu transporte individual, na sua relação monogâmica de merda, tudo isso é a solidão, é o mundo da solidão. E aí, quando aparecem espaços de troca franca, alguma coisa acontece. Não estou falando que vai melhorar, mas pelo menos é um antimundo, é uma experiência mundo ali, porque o mundo é o contrário disso, né? E aí eu acho muito legal. E aí, pensando nisso, Valesca e Zaca, não à toa, o Zaca continuou dando oficina. Isso é importante, né? O fim da oficina experimental me deixa, por um lado, mais parecido com esses autores que a Valesca está falando, que estão com menos troca e ficam mais ansiosos. Por outro lado, eu sinto... Olha só que interessante. Por que eu solto um livro mais do que os anteriores? Percebi, de repente, eu queria me comunicar mais? Ou será que simplesmente porque eu li poesia e o universo da poesia se afastou um pouco de mim e eu quis me comunicar um pouco mais? Eu quis fazer poemas que fossem mais parecidos onde as pessoas vivem, não onde os poemas vivem. Será que é à toa o negócio ter acabado em 2018 e eu, em 2019, já ter soltado uma plaquete mais narrativa? Não é à toa. Eu acho que, no meu caso, a distância do poema, porque é isso mesmo, se você é disciplinado que você seja, a leitura individual não dá nem pega, a leitura é sempre mais rica, mais potente, mais versada, mais diversa. Então, eu tendo a acreditar, Zaca, depois de ter concordado com tudo que a Valesca falou, que o fim da oficina me fez caminhar um pouquinho para a prosa. E agora o que eu estou fazendo? Escrevendo dramaturgia. Na prosa, dentro dos poemas. Não estou falando que eu estou escrevendo prosa. Dentro dos poemas eu caminhei mais são a narrativa. Acho que por falta de poema, por falta de troca em poema, e
A narrativa, o que eu estou fazendo? Conscientemente um pouco. A dramaturgia é o teatro, que é a arte essencialmente coletiva. Enquanto a poesia só é arte coletiva se você se mover para que ela seja, o cinema, o teatro são coisas que de saída coletivos. Realmente, dá para fazer sozinho? Dá, mas não é raro. Então, mal ou bem, me parece que eu estou caminhando para uma coisa para voltar a ser coletivo. Olha aí. Então, a importância desse processo e, ao mesmo tempo, a migração de linguagem. Falando das angústias, né? Tem alguém na minha frente, gente? Não, Ana. Não, tô falando das angústias, e a angústia atual assim, é como a gente faz um projeto de livro, né? E aí a minha pergunta para vocês é se havia um projeto antes de vocês construírem o livro. A Valesca falou que eram cenas que apareciam, mas quando eu leio o livro dela, parece claro um projeto de escrita. E no EIC não tem um sumário, né? Tem os verbetes, mas a Júlia dá uma pista no pós-fácil, né? Dizendo que esses verbetes não estavam colocados aí. Aí eu queria saber de vocês como é que foi essa estruturação do livro no final. E a Valesca está falando que agora ela está preocupada com isso, né? Que ela vê como é importante essa organização. Então, eu costumo dizer que o Coice da Égua, apesar de parecer que tem uma unidade, né, que ele foi pensado anteriormente, na verdade, ele foi escrito por uma própria... porque o livro assim, é uma própria vivência, né? Não tem como negar isso. E durante alguns anos eu vivi dessa forma e ainda vivo, né? Eu ainda sou uma mulher negra, suburbana. Então, e eu trago o trabalho como algo que também faz parte da minha personalidade, né? Eu trago muito trabalho nesse livro. Então, eu acho que o conjunto dos poemas foi porque eu vivi, foi uma própria junção de experiências que eu já estava tendo ao longo dos anos, enquanto eu escrevia alguns dos poemas que estão nesse livro, e que depois eu me dei conta de que isso fazia um livro. Mas não foi um livro pensado. Eu não pensei esse livro no início. Porque tem poema aqui que é um pouco depois do Turista Aprendiz. E no Turista Aprendiz eu ainda não tinha essa ambição de lançar um livro, não. Não tinha, não. Não, eu não vou negar que não é porque eu nunca pensei. Eu pensava, mas eu não estava escrevendo um poema para um livro, né? E aí depois eu comecei é muito engraçado. Eu já ouvi isso de poeta, de uma poeta que ela falou que é meio que quase que você tomar consciência de determinados assuntos que envolvem a sua vida, assim, algo meio terapêutico até. O Wake estava falando isso, né? E que falou um pouco disso nos livros dele. Porque eu começo a tomar consciência sobre coisas que já estão permeando a minha vida desde então. Até agora, assim, quando se trata de subúrbio, onde eu vivo, quando se trata de trabalho, isso é muito intrínseco, né? Tá muito assim forte. Inclusive agora eu faço terapia e eu só falo disso, eu só falo de trabalho, assim. É muito forte para mim trabalho. E quando eu pensei o livro em si foi em 2018 que eu comecei a realmente juntar todos os poemas para o livro. Zaca me ajudou bastante. Na verdade, o Zaca foi um grande apoiador, assim, incentivador na publicação do livro. Ele leu o livro e ele me deu a confiança que eu talvez não tinha naquele momento
que inclusive eu até lembro de um áudio dele, no meio da noite, ele falando coisas muito bonitas sobre o livro, assim. E isso faz até um tempo, isso foi em 2018. E ele falou coisas assim que significaram muito para o Coice da Égua. E foi isso, assim, foi juntando, foi uma junção de poemas que fizeram sentido, porque eu vivo isso, assim. Então, eu vivi aquele momento ali, sei lá, vamos supor que eu escrevi, eu acho que eu escrevi lá para... Eu comecei a escrever, tem poema aqui de 2016, se eu não me engano, que até o Torrando no Meio-Fio do Ceasa, Homens Armários, Me Olham de Esguelho, que é, esqueci o nome, Carne Moída, é o Carne Moída. E esse poema é de 2016, tem até um vídeo meu no Ceasa. E é isso, assim. E o último poema que eu escrevi foi em 2018, final de 2018. Então aí tem uns 4 anos, mais ou menos 3, 4 anos, assim, que eu escrevi os poemas do livro. Mas agora eu tô com um livro, e esse livro já tem consciência, já foi um projeto pensado, assim, foi algo que eu pensei, e eu pensei muito porque eu estou completamente fascinada por ficção científica, principalmente distopia, e não é de hoje. Não é por conta da pandemia, é antes da pandemia. Eu virei o ano de 2020 falando, podem achar que eu estou mentindo, mas é real. Eu virei o ano de 2020 falando que 2020 seria um ano muito ruim. Eu virei e minha mãe falou: vira essa boca para lá. Eu falei: mãe, eu tenho certeza, não vai ser um ano bom. Porque eu já estava me sentindo mal desde o final de 2019, achando que a gente estava vivendo um momento distópico. Para mim, eu já vivia numa distopia. Ainda vivo, né? Claro. Mas assim, eu estava com a sensação que eu vivia numa distopia, e isso foi se tornando quase uma obsessão para mim, assim, porque eu comecei a ler muita distopia, e só prosa, porque eu não achei muitos poemas relacionados a isso. Eu li muito livro relacionado à distopia, assim. Então, o livro de agora é pensado, né? É um projeto que vem de um RPG até, que é o Cyberpunk 2020. Muito massa. Pois, Ana, uma das coisas que eu estava pensando aqui, que dá para chegar nesse negócio por várias vias, assim. Mas uma das coisas que eu pensei é que é similar à criação de uma rotina, assim. Se você todo dia acordar num horário diferente, às vezes com tempo, tiver lugares diferentes, tiver coisas diferentes para você comer no café da manhã, que exigem preparos diferentes, e seu trajeto vai ter que ser feito com transportes diferentes também. Cada dia as coisas vão ser feitas de um jeito, e você vai acabar se acostumbrando ali, dando um jeito, mas vai, inclusive, gerar uma certa ansiedade essa parada. Agora, se todo dia você encasquetar, que você vai ficar comendo o ovo mexido de manhã, na mesma hora, no 7º ou no 5º ovo, você já vai estar sacando qual é o ponto do ovo que você gosta, quanto tempo, que temperatura que você tem que deixar a panela para esse jeito que você gosta, quanto você tem que desligar a panela antes e deixar o ovo lá um pouco na panela para ele terminar de fazer para ficar do jeito que você gostou. Ou seja, se você faz um diabo de um livro, como eu acho que a Valesca fez, como uma parte do Coração Fudido também, dentro de um espaço menor de tempo, com as inquietações, os poemas você pode até ser inconsciente isso, mas vai ter unidade. Pode até não ter projeto, mas vai ter unidade. Agora, se você estiver lendo o João Cabral, querendo imitar o João Cabral, aí larga o João Cabral, e aí começa a ler o Vinícius de Moraes, tenta imitar o Vinícius de Moraes, aí larga e pega o Drummond, tenta imitar o Drummond, ou seja, se você estiver realmente fugindo de uma base mínima, você não tem nem unidade. Então, eu acho que mais importante que ter projeto é uma coisa de ter método. Acho isso mais importante que o projeto. Você vai
criar, você vai meio que encontrar os melhores jeitos de fazer as coisas que você está precisando fazer. E aí provavelmente vai sair um monte de poema parecido, você vai aproveitar, outros não, porque vai aparecer várias vezes vendo o mesmo poema no dia seguinte. Caramba, eu estou ainda com essas mesmas coisas aqui, mas um vai sair redondo. E aí eu acho que o método acaba dando uma unidade, e aí, nesse caso, você não precisa de projeto. Agora, quer ter projeto? Que não seja um projeto artificial. Te inquieta, te dá paixão, você tem tempo de executar ou vai ficar fazendo um negócio para se culpar? Tem isso também, vai para sofrer. Ah, não, eu tenho um projeto, eu tenho que ler só toda a literatura japonesa do século XVI primeiro, que depois rolar. Ferrou o projeto para a vida toda, vai se fuder, sabe assim, vai te causar doença. Então, por um lado é esse, assim, um mesmo recorte de tempo, trabalhando sobre as mesmas linhas, vai ter unidade. Sobre projeto, o projeto é aquele que você, na verdade é o contrário, você reconhecer o que você está fazendo, na minha opinião é isso. Você primeiro reconhece o que você já está fazendo, aí você fala, eu estou fazendo isso sempre, então eu vou fazer isso mesmo. Geralmente, sessões, o projeto aparece já quando você já tem uma unidade de escrita, de questões, de leituras, de motivações ali que você está trabalhando. A impressão que eu tenho é essa. O Coração Fundido foi feito assim. Anedota. Vamos para a anedota. Eu estava com um livro pronto, que é o Se Chama Harry na Estrada, que só está saindo agora em 2021. Estou com esse livro pronto desde o fim de 2017. Foi para lá, foi para cá, foi para lá o livro. Queria avaliar o livro. 34 não queria avaliar o livro, as companhias não queriam avaliar o livro, as editoras que eu conhecia não achavam que dava atenção que eu precisava do livro naquele momento, então acabou ficando enrolado, resolvi mandar o livro para a garupa. A Juliana sentou em cima do livro por um ano e não me respondeu nada sobre o livro. Aí a ansiedade que a Valesca estava falando. Eu falei, porra, um ano minha vida está correndo, bicho. Eu quero quando sem fazer livro. Porque eu tenho que fazer esse livro, fazer eu mesmo. Então, falei, Juliana, estou mandando o livro para outra editora. Mandei o livro para Macondo. Só que nesse meio tempo, acaba que é uma outra editora, Macondo é de Juiz de Fora e a Jabuticaba é de São Paulo, fica sabendo aí que, pô, tá um tempão aí sem soltar livro, hein? Caramba! Manda um livro pra gente. E eu com o livro preso, esperando a Macondo avaliar. Nada da Macondo. Meio confuso, eu falei, não, mas dessa vez eu vou ser precipitado, eu vou ser doido. Eu fiz outro livro para mandar para outra editora. Quando vai ser bom para você ler esse livro que eu tenho que te mandar? Daqui 15 dias. Tá bom, aí eu fiz o Coração Fundido em 15 dias. Algumas coisas eu já tinha, e o que eu fiz foi isso, identificar que projeto eu tenho. Eu tinha 2 fotografias no Instagram que eu tinha escrito crônicazinhas para essas fotografias relacionadas a essas viagens de férias que eu faço lá para onde meu pai mora, onde eu nasci. Falei, isso aqui dá samba. Eu vou formar essas 2 fotografias em outros poeminhas parecidos com isso e aí consegui sacar que era sempre uma criança meio se fudendo, meio perdido numa situação meio braba. Eu falei, eu sou assim ainda. Eu não preciso ter um livro só de criancinha. Eu posso colocar as merdas que eu faço hoje, com mulherada, com namoro, com burrice, e ao mesmo tempo esse ímpeto de gente vivendo distópica, como a Valesca fala, que era esse. Eu estava vendo essa situação distópica, só que quem estava vendo a situação distópica assim? Uma criança estragada que virou um adulto estragado. E aí eu falei, o que é a unidade desse livro? A unidade é o personagem. Eu, criança, fazendo merda, eu, adulto, fazendo merda, e eu, no futuro, fazendo merda. E aí, a parte final do livro como uma parte meio de futuro, assim, meio de guerra. E aí acaba que isso para ter o livro em 15 dias. E aí, o que eu fiz? Fiz 15 dias e o livro foi negado. Aí negaram o livro. Não, esse livro aqui é lindo, eu chorei, adorei,
o livro, só que a gente experimental, que você fez um livro lírico, idílico. Tem nada a ver você mandar esse livro aqui para nós. Ou antes você fazia uns negócios muito mais legais. Eu falei, pô, o livro que o Otávio Damasceno tá sentado em cima é exatamente o que esses canalhas querem. Devia ter trocado. Grande bosta. Aí o livro não saiu, nenhum dos viram, e eu fui fazendo isso de maneiras. Aí no ano passado fui atrás da Caia Ponte e fiz. Mas o projeto veio reconhecimento de coisas em comum, que eu já tinha. E aí, quando eu vi isso, eu fui fazer. Aí eu fiz a série. Aqui, nossa, isso é recorrente. Aí eu fiz uma série, que eu acho que nesse caso são a das fotografias, né? Que é o mais marcante como série no livro. É isso. Você também sempre teve o costume de cadernos, né? De cadernos de processo, assim. Ou sempre teve esse costume, ou nas épocas que não tinha, tentava empurrar a gente para ir para esse caminho, para ver se a gente se animava de todo mundo manter um cadernão, né? Você tem um lance você tem um interesse assim por processo, que é uma coisa que está no entrecaminho entre o projeto e o método, né? O costume e se escutar, né? De se examinar. É o caderno como um trabalho de campo, onde o nativo é você. Você escreve e tenta fazer uma prática, uma observação metódica mesmo, isenta na medida ok, o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando fazer isso aqui. Ou a vontade de fazer tal coisa, aí você tentar fazer aquilo ali. Eu acho legal manter esse diário de campo, assim. Que você escreva o que você quer fazer, que você escreva também para tentar colar essas coisas. Acho que não necessariamente vai garantir bosta nenhuma, mas pode ser interessante. E sobre os cadernos que o Zaca está falando, a minha meta em 2010, mais ou menos, 2009 até 2012, era tirar poema por caderno. Era isso, eu escrevi um caderno inteiro para ter um poema. Reescrevi o mesmo poema, literalmente 80 vezes, mudando, coisando. E quando eu via que eu repetia o poema de novo 6 vezes sem mudar nada, eu falava, isso aqui não vai mudar mais nada, tá pronto. Isso tudo no analógico, porque a gente tem a besteira de editar por cima do documento no Word quando a gente está escrevendo no computador. O que eu sugeriria para quem não trabalha com caderno? Versão 1, no dia seguinte, abre versão 2, copia o poema lá e lê ele mexendo. Versão 3, tem coisa aqui que eu tenho que estar na versão 28, assim. Literalmente. Assim. Então, sim, processo. E outra dica é vocês fazerem isso antes de enviarem para a editora, assim. Exatamente. Isso é só para não cansar as pessoas. É você se cansar você mesmo. Muito fácil você trabalhar, fazer um negócio tudo cagado, aí manda para alguém. Não, cansa primeiro, enjoa primeiro. Aí depois pede ajuda, né? Primeiro, e depois manda para a editora. Deixem a Valesca em paz. Bom, gente, a gente já está aqui, 9h05. O Caio tinha mais uma pergunta, não sei se dá tempo, se a gente faz a pergunta do Caio. Caio, quer A fazer? gente pode cronometrar as respostas. Cronometra que eu respondo em 1 minuto e meio. Cara, eu acho que eu não vou fazer não, porque, tipo assim, eu fui me dando, eu me cansei, eu fui repetindo ela na minha cabeça, analisando ela por vários ângulos, assim, e me dei conta de que talvez não valesse a pena enviar para publicação a pergunta. Deixou um mistério, né, Caio? Agora todo mundo quer ouvir essa pergunta. Enviar para publicação, eu acho. Ele vai mandar para uns amigos, os amigos vão dar uma olhada, se valer a pena, na próxima ele faz. Entender que para poema, almoço, não dá para vocês fazerem isso com almoço, tá, gente? Isso é um processo colaborativo, dá um tempo até você amadurecer a ideia, porque tem uma fome no lance. Então também tem que levar em conta a fome nesse processo. Ele é real, comecei, mas é real. Assim, tem uma coisa da fome também. Quanto tempo você tem para realizar esse negócio que você está querendo realizar? Sei lá. Gente, então, Valesca e aí que querem falar mais alguma coisa, a gente vai encerrando, então, achei que foi muito boa mesmo, assim, fiquei com uma sensação, assim, de que vocês vão muito direto, né, no ponto das coisas e tem muita clareza para dizer sobre o que vocês fazem.
E isso é bem bonito, assim. Gostei bastante, assim. Ficou uma sensação de querer ouvir vocês para aprender como ter essa clareza, né? E aí não sei se alguém quer colocar alguma coisa, mas acho que talvez... Não, acho que é mais agradecer, assim. É muito bom, assim, voltar aqui para a oficina, voltar, assim, falando, né? Tô sentindo falta de alguns rostos, assim, que eu não sei se ainda estão na oficina ou se não puderam vir hoje, mas pensando que 2020 o encontro com vocês foi importante, assim, para mim também. Porque 2020 foi puxado, né? Foi puxado, foi um ano estranho, assim. Como que eu vou lembrar desse ano daqui a 4 anos ou daqui a 10, né? Foi muito estranho para mim. E vocês estão nessa memória de 2020. Essa memória nebulosa, assim, mas que ao mesmo tempo é nítida, assim, no sentido de estar nesse encontro, assim. E ter feito pessoas que eu... ter falado... me aproximar de pessoas, assim, que eu gosto, como, por exemplo, o Caio mesmo, a Sofia, assim... eu gosto de todos, tá, gente? Mas... Mas Caio e Sofia, assim, de certa forma, falei algumas outras vezes depois. Zaca nem preciso falar, né? Ana Luísa, assim, de certa forma também, assim, no Instagram eu acompanho, enfim. Eu acho que... E a Lilian, com certeza, também, no podcast que a gente fez há pouco tempo. A Ana ainda nas 7 letras, enfim. O Gabriel também, lá nas 7 letras. Só não falo muito do Daniel, que eu não conheço Daniel. A primeira vez que estou vendo Daniel. E Luísa também, porque a gente não tá nem nas 7 letras, nem se falou mais. E o Marcelo também, né? Mas, assim, é isso. Agradecer pelo espaço. Só para deixar claro que você não me conhece, mas eu já ouvi a primeira temporada de Garganta inteira, já ouvi o podcast com a Lilian, então eu te conheço. Ah, prazer, então. E o Wake também nem preciso falar muito, que eu conheço o Wake desde faz um tempinho aí que a gente... Pegou o Wake no colo quando ele nasceu. Eu era catarrento ainda. Eu acho que é mais fácil o contrário, assim. Como se eu tivesse deixado de ser catarrento. Mas, gente, obrigado, axé. É sempre uma alegria ver os espaços acontecendo, assim, os grupos. Eu acho que assim, não é relativo dizer que isso é um grupo de apoio. Isso é sério. Isso é o que talvez vai nos tornar menos cretinos mesmo. A convivência. Por quê? Porque todos os lugares que a gente convive permeado por hierarquia. Todos. E obrigações. E aí, quando você cria o método, como você vai conviver num espaço e participa desse método, diferente de todos os outros espaços onde você está, que a regra é feita antes de você chegar e você tem só que bar, você cria práticas políticas mesmo, de convivência, de democracia, de uma tentativa de não reproduzir coisas que matam a gente, assim. Então eu acho de uma riqueza, de um valor assim imensos que nós não só façamos isso, mas que a gente enche o saco das pessoas para elas fazerem esse tipo de coisa. Gosta de jogar sinuca, junta com seus amigos da sinuca, se encontrem semanalmente, assim, criar as igrejas e do jeito que as igrejas foram feitas lá atrás, um monte de doidão se rezar, sem o caô que vira depois. A igreja como um espaço de conexão mesmo. E eu acho que é importante. E por isso, e eu agradeço principalmente por isso. E depois, em segundo lugar, agradeço por vocês terem tido o saco de ler os livros, de aturar, de me aturar aqui, de separarem o sábado de vocês para isso. Obrigado. A gente que agradece vocês. Então, acho que podemos encerrar agora, né, gente? Boa noite para todo mundo aí. Foi muito bom. Obrigada!